Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, vamos para mais uma super aula, uma aula bastante específica, uma aula pontual. Nós vamos falar hoje um pouquinho mais sobre o mercado de capitais. Hoje nós vamos falar o quê? De ações, né? Professor, mercado de capitais, né? Mercado de capitais são aquelas empresas que têm um capital aberto, não é isso? Que podem ser companhias abertas e companhias fechadas, que inclusive nós já explicamos em detalhes para vocês na aula anterior. Tá certo? Na aula anterior, diferença entre companhias abertas e fechadas, nós estudamos o artigo 1º, o 2º e o 3º da Lei 6.404 de 76. Ou seja, essas companhias têm em comum uma coisa, todas elas, o seu capital social é dividido por ações, né? Então, ações. Então, esse aqui passa a ser um valor mobiliário, tá certo? Um valor mobiliário muito utilizado para alavancar os investimentos das empresas. Aqui, você tem que falar assim, sociedade de empresas por ações. Não é qualquer empresinha de boteco, não. Aqui são as botelonas do Brasil, são as grandes empresas que impulsionam a economia do Brasil, e não só do Brasil, mas do mundo todo, né? O que nós vamos falar desse assunto aqui? Nós vamos falar aqui, principalmente, das espécies, né? As espécies das ações que nós temos. Vamos falar de suas classes também, né? E, claro, muito mais detalhes aí nós vamos falar. Gente, esse aqui é um assunto que ela é 100% baseado nessa lei, tá? A lei aí 6.404, de 15 de dezembro de 76. Né? Só lembrando para vocês, né, que 15 de dezembro é o meu aniversário, né? Claro que o professor não nasceu em 76, né? Eu nasci assim, um pouco mais para frente de 76 aí. Mas o meu aniversário é 15 de dezembro, eu quero que vocês lembrem aí do professor, né? Eu quero fazer um comentário com vocês, tá? Papo reto. Sabe que aqui não tem frescura, aqui não tem moagem, tá? Aqui é papo reto, né? Entre você e eu só. Eu tenho bastante conhecimento desse assunto, tá? Porque na minha vida de concurseiro, eu teve lá atrás, 20 anos atrás, eu estudei para valer um tipo de concurso que era carreira fiscal, né? E lá na carreira fiscal tem uma disciplina chamada contabilidade geral e contabilidade avançada, né? Tive a oportunidade de estudar 100% tanto a contabilidade geral quanto a contabilidade avançada, um assunto que eu adorava, né? Eu adorava muito esse assunto da contabilidade geral e da contabilidade avançada. Inclusive, o professor, nessa época eu trabalhava no Estado, eu era servidor público estadual, ocupava o cargo de gestor governamental, e certa vez um colega meu falou: professor Luiz, cara, eu quero aprender essa tal de contabilidade. Falei assim para você: olha, você sabe que eu sou administrador, sabe que eu conheço aí um pouquinho da contabilidade e eu tenho o meu método próprio de ensinar contabilidade. E eu desenvolvi o método do meu jeitão, do professor Luiz, um método pragmático, direto ao assunto, para o cara entender a contabilidade, débito, crédito, assim por diante, né? E aí eu desenvolvi esse método, eu cheguei até a gravar algumas aulas sobre isso, né? E esse projeto eu não consegui dar continuidade. Mas por que eu estou falando isso? Estou falando isso porque esse assunto aqui, ações, cara, é um assunto de contabilidade avançada. Eu acho, desculpa a expressão, puta sacanagem, tá? Nós vamos fazer aqui diversas questões de concursos, tá? De diversas bancas de concurso que cobram esse assunto. Cara, eu acho uma grande sacanagem aí os examinadores cobrarem no nível de detalhamento de ações, tá? Então, aqui é um assunto de contabilidade avançada. Nesse sentido, eu, professor Luiz, eu quero abordar aí os principais pontos que estão sendo cobrados sobre ações nas provas de conhecimentos bancários, né? Só lembrando, cargo de conhecimentos bancários, cargo tanto técnico quanto escriturário, o provimento é o quê? Nível médio, tá? Fiscal, nível superior, tá? Muito específico, e os caras estão cobrando nesse nível. Vem comigo, então vamos lá. Vamos estudar esse cara aqui, né? Então, eu tenho uma boa base nesse assunto aí, quando a gente fala da lei na 6.404, né? Rapidamente, então vem comigo. Mercado de capitais, artigo 1º. A companhia ou sociedade anônima, né, terá o capital dividido em ações. Prof, que capital que é esse, professor?
é o capital social, né? É o capital social. Então, o capital social vai ser dividido por ações, né? Por ações. Ou seja, né, as ações é a menor fração do capital social, tá? E a responsabilidade dos sócios ou acionistas será limitada, limitada, não ilimitada, ou seja, não responde pelos seus patrimônios pessoais, vai responder pelo valor das ações que tem, está lá no capital social, ao preço da emissão das ações subscritas ou adquiridas. Então, nós vamos falar disso aqui, né? E essa aula, nós vamos falar aí bastante coisa sobre ações, né? Infelizmente, eu não posso falar que a gente vai falar aí tudo sobre ações, né? Porque se eu fosse falar tudo sobre ações, cara, seria uma aula de 10 horas só para a gente explicar todos os detalhes que nós temos aí de ações. E eu não acho isso necessidade, eu não vejo necessidade para isso, né? Então vem comigo, ações, né? Prof, tudo bem, eu quero uma orientação. Então, uma orientação, você tem que saber aqui, tá certo? Tem que ir lá na Lei 6.404, tá? Isso eu falo para o cara que quer tirar um 10, tá? Um 10. Porque esse curso aqui do professor, papo reto, não é papo de vendedor não, cara. Eu, professor Luiz, me esforcei bastante nesse curso de vocês aí, ponto a ponto digital. Todas as aulas, ou quase todas as aulas, nós temos muitos exercícios com aprofundamento de item a item do exercício, isso ajuda a fixar. Mas o seguinte, para você tirar um 10, acertar todas as questões, você tem que fazer a sua parte. Então, olha só, dá uma lida, tá certo? Dos artigos 11 ao 45, tá? Professor, tem mais artigos aí? Sim, dá uma lida também no artigo 111, e lá no artiguinho 254A. Tá? Então, são esse bloco legal aqui que vocês têm que dar uma estudada aí com bastante aprofundamento, né? Ah, professor, que dificuldade que eu vou ter? Cara, você vai ter dificuldades, porque a linguagem utilizada por essa lei é uma linguagem de contador, né? E com certeza, aliás, eu tenho certeza absoluta que nem todos os nossos colegas aí, nossos queridos alunos, são contadores. Então, você vai ter uma certa dificuldade, mas eu falo para vocês o seguinte, que essa prova, tá, a prova, esse assunto aqui, ele faz Ctrl+C e Ctrl+V da lei. Então, se você fizer uma leitura, dá uma fixada, você vai ter um caminho a seguir na hora da prova, né? Então, vem comigo. Artigo 11, primeiro artigo que fala das ações, né? Eu vou falar o quê? Do número e do valor nominal, fixação no estatuto, né? Então, vem comigo, tá? Número, valor nominal e fixação do estatuto, né? Eu vou começar o seguinte, atenção, eu vou começar pelo estatuto, pelo estatuto, né? Todas as companhias, tá? Todas as SAs são obrigadas pela Lei 6.404, ou seja, essa lei, a ter um estatuto, tá? Um estatuto. Nesse estatuto aqui, ele vai definir os órgãos de administração, tá? Os órgãos de administração, os conselhos, né? E assim por diante. E vai definir também o valor do capital social da empresa. Então, o estatuto fixará o número das ações que se divide o capital social. Ou seja, então ele vai colocar lá, um capital social, de R$1 bilhão, né? Capital social de R$1 bilhão. Esse capital social, ele vai ser dividido por ações, ou seja, as ações é a menor fração do capital social. Ok. E essas ações aqui, nós temos vários tipos de ações, de espécies, né? Ações ordinárias, ações preferenciais, de fruição, a gente vai saber esses caras aqui para vocês. Ok. Então, o estatuto fixará o número de ações em que se divide o capital social. Parou? Este item aqui, explicado para vocês em detalhes. E estabelecerá se as ações terão ou não valor nominal, né? Valor nominal é quando a ação vai ser subscrita. No caso aqui, já está aqui, né? No estatuto ele pode deixar a previsibilidade, não é isso? De criar de previsão de criação de uma classe especial de ações no futuro, né? Por exemplo, aqui tem R$1 bilhão,
100 milhões de ações aí preferenciais a serem emitidas daqui 10 anos, né? Então está aqui para vocês, é o estatuto que vai estabelecer isso, né? E aí depois, é claro que essas ações aí, elas passarão a ser integralizadas no capital social. Quando integralizadas, elas passam a ter valor nominal, né? Ou seja, qual que é o valor dela, valor nominal, né? Da sua face. Ok. Na companhia, com ações sem valor nominal, o estatuto poderá criar uma ou mais classes de ações preferenciais com valor nominal. Então é o seguinte, o estatuto que vai definir isso. Professor, e essa tal de classe, né? Já vou explicar para vocês aí agora esse tal de classes, né? Depois eu volto, cara, né? Então no começo da aula é muitos conceitos técnicos que eu tenho que passar para vocês, né? Então nós temos aqui espécies de ações, né? Nós temos espécies de ações, olha só, vem comigo aqui. Espécie, normalmente, aliás, 3 tipos de espécie, né? Nós temos as famosas ordinárias, chamada de ON. Nós temos as preferenciais, PN. Professor, a gente vai explicar esses caras? Claro que a gente vai explicar. Nós temos um módulo específico aí das ações ordinárias e as preferenciais, né? E nós temos as famosas fruição, tá? Ok. Então, o que acontece, né? Agora a gente vai falar que essas ações aqui, elas são organizadas em classes, né? Para quê? Para ter maior gestão do capital social, né? Professor, mas por que tudo isso? Porque nós estamos falando de organizações de R$1 bilhão do seu capital social, ou seja, gigantes organizações. Então, é normal ter várias classes, né? Professor, ações ordinárias, né? Ações ordinárias, vamos colocar aqui para você entender, são aquelas ações de voto, né? De voto. Ou seja, as pessoas podem votar nas assembleias gerais, que é o órgão de deliberação máximo dessas companhias, né? Professor, preferenciais são aquelas, são os caras que são investidores, né? A maioria, né? Ou seja, o cara quer preferência normalmente revinculado ao quê? À distribuição de dividendos, né? Então está aqui, né? Então vamos colocar aqui LAC, né? Só para explicar o tal das classes, né? Sempre tem o nome da empresa, né? Empresa LAC, uma empresa fictícia, né? Ó, ON começa com 3. Então isso aqui é uma classe de ação. Você vai identificar que isso aqui é uma classe, ó. Ó, normalmente, ó, o número 3 lá na bolsa, né? Na comercialização indica ações ordinárias, ON, né? Você coloca aqui, ó, LAC 4, ações preferenciais. Aí eu vou criar, tá? Uma outra classe aqui, ó. Tá certo? Uma outra classe aqui, PN, ó. Uma classe específica aqui, dizendo que essas ações aqui, desse bloco LAC 5PN, que é uma ação preferencial, dado o momento aí, X tempo, né? Elas vão ter uma preferência de conversão em ações ordinárias, né? Conversibilidade. Esse lote de ações aqui. Então, isso que vem a ser as classes, né? É a gestão e a organização do capital. Eu dei o exemplo aqui de uma empresa de 1 bilhão, né? 1 bilhão. Então, são o quê? Milhares e milhares aí de ações circulando. Então, tem que ter as classes para organizar e passar determinado direito específico a essa classe de ações, né? Calma, 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 tá? Vou voltar aqui, porque eu sei que é um assunto novo, um assunto diferente, um assunto que o aluno aí vai ter que entender na marra. Isso aqui pode ser questão, ó, com certeza, questão de prova, né? Então vem comigo. Na companhia com ações sem valor nominal, ok? Ou seja, tem as ações, né, que ainda não foram integralizadas, né? O estatuto poderá criar uma classe para essas ações ou mais classe de ações preferenciais com valor nominal, ok? Então ele pode criar várias classes aí, né? O valor nominal será o mesmo para todas as ações da companhia. Ah, professor, então classe tal, tal, tal. Gente, ação é ação, tá? Não pode ter valor diferente. Ah, fulano de tal tem uma ação que vale o dobro. Não tem isso, gente. Todas as ações têm que ter o mesmo valor, até para dar o quê? Liquidez, né? Ter o quê? Controle dentro do ambiente da Bolsa de Valores, né?
Então, o valor nominal será o mesmo para todas as ações da companhia, né? O valor nominal das ações de companhia aberta não poderá ser inferior ao mínimo fixado na Comissão de Valores Mobiliários, né? O parágrafo 3º, nós temos por trás do parágrafo 3º 2 conhecimentos importantes, né? Olha só, o valor nominal, o valor das ações das companhias abertas. Professor, companhias abertas, já ouvi esse cara. Rapaz, não fala isso comigo que eu tenho um troço aqui. Aula anterior, companhias abertas são aquelas companhias onde tem o seu capital social, as suas ações negociadas no mercado de valores mobiliários, não é isso? Ok, está lá. Ok, não é isso? Então lá, está lá. Se ela está sendo negociada no mercado imobiliário, ela precisa de registro. Esse valor, o registro está onde? Na CVM. Ou seja, essas ações deverão ser negociadas com valor, não poderá ser com valor mínimo ao fixado. Tá? Não pode o valor mínimo fixado pela CVM daquela autorização que a companhia teve para lançamento das ações no mercado. Então não pode ser, tem que seguir a regra, né? Professor, e as companhias fechadas? As companhias fechadas não têm isso, porque como elas não têm negociação, na Bolsa de Valores, então não precisa desse requisito, né? Ok, né? Então falei de classes aqui, né? Falei das classes. Opa, só para finalizar aqui as classes, né? Então, a companhia pode querer personalizar as ações por classes em especial para manter o poder de voto, né? Aí dentro das ordinárias. Por exemplo, uma classe de ações será realizada por um seleto grupo que são dadas 10 votos por ação, né? LAC 10, né? Que é LAC 10, que é o cara que tem aquela ação, vale o quê? 10 votos, um exemplo, né? É uma diferenciação. Enquanto a segunda classe seria emitida para a maioria dos investidores, que são dados 1 voto por ação, ok? Quando há mais de uma classe de ações, as ações são tradicionalmente designadas por um número terminado em 5, 6, 7 e assim por diante, ok, né? Outra regra é que as ações ordinárias, ON, terminam em 3 e as preferenciais PN terminam em 4, né? Ok. Professor, então quem que define a quantidade das ações e o capital social? Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio Carvalho. Estou aqui para fazer um convite muito especial para vocês. Nós, lá Concurso, nós preparamos um super curso para o Banco do Nordeste 2018. Um curso atualizadíssimo, um curso completaço, ponto a ponto do edital, e nós, lá Concurso, eu garanto para vocês, aqui na Lá Concursos é o melhor curso de carreiras bancárias do Brasil, pode ter certeza disso. Desde 2010 até a presente data, nós tivemos a oportunidade de atender todos os concursos de carreiras bancárias do Brasil e, claro, com centenas de alunos aprovados em todos esses concursos. Meus amigos, minhas amigas, aqui na Lá Concurso você vai ter treino diário. O que é isso? Todos os dias você vai ter uma meta de estudos e se você cumprir as nossas orientações pedagógicas, o nosso personal coach, tenho certeza que você ficará super competitivo. Meus amigos, minhas amigas, espero vocês. Tchau. Clique lá